Abra sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso 17 até o capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o capítulo 5, o verso 2. Eu farei a leitura, acompanhe atentamente, acompanhe com o coração dependente do Senhor, com o coração cheio de fé, a leitura da palavra do Senhor, para que Ele fale conosco. Efésios 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esta é a porção da palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu queria começar falando a vocês sobre uma prática nossa, uma prática muito comum de todos nós, a prática de imitar alguém. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Aliás, o processo nosso de aprendizagem na infância, ele começa exatamente assim. As crianças aprendem vendo e repetindo o que vem e tentando imitar. Por isso que os filhos crescem com os mesmos tiques de seus pais. Por isso que os jovens, eles vão mudando de comportamento de acordo com a última moda que foi lançada pela banda mais famosa de rock. É assim que a roupa é ditada, o corte de cabelo é ditado, é assim que eles escolhem a camiseta, é assim que eles escolhem os tênis que eles usam.
Essa imitação é algo próprio nosso. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Todos querem imitar alguém. A maioria das coisas que nós fazemos é exatamente uma imitação. Existe atualmente vários setores da indústria e do comércio que estão dedicados especificamente em proporcionar a todo cidadão do planeta a condição de imitar alguém. Roupas, cortes de cabelo, joias, automóveis, réplicas de tudo que você imaginar e pensar. Toda uma indústria, um esquema montado para que você pareça uma outra pessoa. Existe um bordão que foi usado por uma grande rede de televisão há algum tempo atrás, e ele é muito verdadeiro. Aliás, eu acredito que uma das poucas coisas verdadeiras ditas lá. Mas o bordão é: nada se cria, tudo se copia. Dificilmente você vai fazer alguma coisa nova debaixo do sol. E o pregador Salomão, e nós estamos vendo isso em Eclesiastes de manhã, ele já disse, não há nada de novo. Tudo é sempre uma repetição. Tudo é sempre uma mesmice. Tem um filme interessante, o título dele, talvez alguns que gostam muito de cinema já assistiram. O título dele é Quem Quer Ser John Malkovich? Ou, como foi traduzido no Brasil, Todos Querem Ser John Malkovich. E a história do filme é muito interessante. A história do filme está falando realmente de John Malkovich, do ator conhecido. E a história do filme é a seguinte. Um homem estava desempregado e ele era um especialista em marionetes. E por causa de ser um especialista em trabalhos manuais, ele foi contratado para trabalhar num prédio. Um prédio muito movimentado e também um prédio muito curioso, porque nesse prédio, entre o 7º e o 8º andar, havia um andar no meio, era o andar 7,5. E no andar do meio, como o andar era muito baixinho, as pessoas tinham que andar encurvadas. E esse homem foi contratado para trabalhar lá, para arquivar documentos. O dia dele era ali, abrindo arquivos e fechando arquivos. Num desses dias de trabalho, um trabalho que ninguém queria, óbvio, que ele só aceitou porque estava desempregado, um trabalho sem futuro, um trabalho humilhante, até porque você tinha que trabalhar encurvado, e numa daqueles dias ele abriu um arquivo e descobriu que havia um túnel por trás do arquivo. E então ele ficou olhando por aquele túnel e ele descobriu que tinha uma imagem lá na frente. E ele entra no túnel e ele chega numa certa altura e ele começa a identificar aquela imagem. Era a imagem como se ele estivesse vendo através dos olhos de uma outra pessoa. E aí ele leva pouco tempo para descobrir que aquele túnel na realidade levava você para dentro da mente de John Malkovich. Mas por apenas 15 minutos. E depois você aparecia como que um passe de mágica numa estrada próxima à cidade. 15 minutos na mente de John Malkovich. 15 minutos sendo uma outra pessoa. E aí ele montou um negócio no andar 7,5. A placa dizia: quem quer ser John Malkovich? Por 15 minutos. E aí ele cobrava alguns dólares e ele começou a ganhar dinheiro ali no andar 7,5, proporcionando às pessoas serem John Malkovich por 15 minutos. Aí o filme desenrola, um dia John Malkovich descobre isso, ele vai lá e ele briga com todo mundo, mas ele também quer descobrir como é estar de carona nele mesmo. E eu não vou contar o resto do filme para não estragar, você pode alugar o filme numa locadora e assistir. Mas o fato é que o filme descreve uma realidade. Muitos de nós gostaríamos de estar na pele de alguém, talvez na pele do Neymar, num daqueles momentos brilhantes em que ele chuta gol. Ou talvez na pele de um grande artista, um ator da televisão, um grande astro, talvez um grande músico. Se você pudesse, você gostaria talvez de estar no lugar da Dilma numa segunda-feira para assinar alguns documentos importantes e fazer alguma coisa sábia. Mas o fato é que todos nós imitamos alguém. A questão é, por que nós fazemos isso? Quem você realmente gostaria de ser? Você sabe que você pode ser uma outra pessoa? Você sabia que você pode se tornar uma outra pessoa não por 15 minutos, mas você pode se tornar uma outra pessoa para o resto da sua vida? É disso que Paulo está falando nesse texto.
Paulo está falando não sobre imitar qualquer pessoa. Paulo está falando sobre imitar a Deus através do seu Filho Jesus. Paulo está nos trazendo uma ótima mensagem, uma palavra maravilhosa. E a mensagem de Paulo se resume no seguinte, eu quero resumir isso numa frase para você guardar. Paulo está falando sobre a grandiosa renovação que Deus tem para realizar na sua vida. A grandiosa revelação que Deus tem para realizar na sua, na minha, nas nossas vidas. E como que essa transformação acontece? Bom, para isso a gente precisa olhar para a carta aos Efésios e entender algumas coisas. Primeiro, antes de nós partirmos para os ensinos diretamente, essa carta foi escrita para uma igreja que estava dentro de uma cidade que era um grande centro. Nós já falamos várias vezes sobre a cidade de Éfeso aqui. Éfeso era como uma cidade de São Paulo, uma cidade por onde passavam todas as tribos. Você tinha naquela cidade pessoas de várias regiões diferentes, da Europa, da Ásia e da África. Você tinha naquela cidade uma grande passagem de pessoas de um lado para o outro. Ali naquela cidade desembarcou a filosofia e a mitologia dos gregos. Naquela cidade desembarcou o conhecimento dos europeus, os cultos e as adorações que eles prestavam, as suas divindades, as suas idolatrias. Naquela cidade chegou de tudo. Aquela cidade era a cidade das novidades. Naquela cidade tinha igreja para todo gosto e para tudo enquanto é jeito. E tinha cultura para todas as tribos. E naquela cidade, aliás, a cultura era ditada pela grande massa que estava ali. Muito bem, nessa cidade, assim como nas nossas hoje em dia, era muito difícil ser uma igreja de convicções e uma igreja com identidade bem definida. E Paulo escreve esta carta para os crentes na cidade de Éfeso para definir a identidade deles, porque eles estavam vivendo no meio de muitos cultos. E então Paulo vai descrever para eles, primeiro, quem é Deus. Se você pensar num tema central da carta aos Efésios, a carta aos Efésios está falando sobre Deus. Mas ela também está falando sobre o que Deus fez por aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Mas também a carta do apóstolo Paulo está falando sobre o que Deus fez com os povos ao uni-los em Cristo Jesus. E a carta do apóstolo Paulo, nos 3 últimos capítulos, está falando sobre como eu vivo este projeto de Deus. Como eu experimento esse projeto de Deus. Quais as consequências desse projeto de Deus na minha vida. E especialmente o que nós lemos hoje é uma conclusão que Paulo vai fazer a respeito do que acontece na vida de alguém que procura Deus, de alguém que foi procurado anteriormente pelo Senhor, de alguém que entrou num relacionamento profundo, íntimo com o Senhor. Acontece algo na vida dessa pessoa? Acontece sim, é inquestionável. Acontece uma grandiosa renovação na vida dessa pessoa. Essa renovação, em primeiro lugar, ela consiste em esta pessoa, em nós, compreendermos que só existem 2 maneiras de se viver neste mundo. Ou você vive imitando aos homens, ou você vive imitando a Deus. Você vai imitar de qualquer jeito, é o que nós falamos desde o início. Você vai imitar alguém, o tempo inteiro. A questão é, quem? Esse é o ponto. E aí Paulo começa falando exatamente isso. Se você observar, do versículo 17 ao versículo 24, Paulo vem no meio de uma grande argumentação. Volte um pouquinho no início do capítulo 4 e você verá qual que é o desafio de Paulo para aquelas pessoas. Ele começa o versículo 1 do capítulo 4 fazendo uma petição, um apelo àqueles cristãos. O apelo é: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele está dizendo, qualquer pessoa que ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, qualquer pessoa que ouvir sobre Cristo e acreditar e for compungido pelo Espírito Santo do Senhor a crer neste Evangelho, esta pessoa terá necessariamente de passar por uma transformação. Ela vai experimentar a grandiosa transformação do Senhor. E essa transformação não é de bom para ruim, é o contrário. É exatamente a transformação de algo ruim, de algo estragado, em algo bom. Se nós voltarmos lá no capítulo 2, tem uma mensagem muito bonita.
Uma vez eu preguei sobre essa mensagem aqui na igreja, e alguns ouviram, e eu sempre que falo para alguém ler o capítulo 2, eu digo para pensar nisso. O capítulo 2 fala de rascunhos que se tornam poemas pela graça de Deus. O capítulo 2 começa falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas diz que Deus nos deu vida. Lá no final já, ou na metade do capítulo, ele diz que nós estávamos perdidos num caminho que era o caminho de morte, um caminho que era o caminho segundo aquele que é inimigo de Deus, segundo Satanás. Mas Jesus Cristo nos permitiu a vida. Jesus Cristo nos deu vida. Deus nos concedeu a fé, um dom gracioso de Deus. E então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos, não por obras, não por méritos, para que ninguém viesse a se gloriar, mas nós somos salvos pela graça. E então Paulo diz, e agora nós podemos andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos. Então o assunto de Paulo é esse. O assunto de Paulo é, quando Deus entra na vida de uma pessoa, uma grandiosa renovação acontece. A vida dessa pessoa vai ser mudada necessariamente. Essas mudanças, elas vão acontecendo, mas é inquestionável que elas experimentam mudanças. Agora, o primeiro ponto de Paulo é que a primeira mudança que acontece na nossa vida é que nós passamos da cegueira para a visão. E nós passamos a compreender que existe um segundo modo de viver. Eu não preciso viver a vida inteira imitando pessoas pregressas e ruins. Eu posso imitar a Deus. Existem dois jeitos, duas maneiras de viver debaixo do sol, de viver nesta terra, de viver a vida no caminho que o Senhor nos propõe. Se você viu a chamada no boletim hoje, nós estamos numa série de mensagens, e hoje esta mensagem é um convite, uma chamada para que você dê um passo além de si mesmo. Por quê? Porque o grande lema da minha vida não deve ser imitar ninguém, senão o próprio Deus. Mas vejamos um pouquinho sobre essas duas possibilidades para se viver, porque a grande renovação começa aí. Porque eu preciso fazer uma escolha, eu preciso entender a minha necessidade. A Bíblia mostra em vários outros textos o que aconteceu com o homem. O homem, quando ele pecou contra Deus, ele entrou numa escada de decadência, e as coisas foram caminhando de mal para pior na vida do homem. Paulo descreve isso muito bem lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 31. Paulo aqui na carta aos Efésios, ele faz isso de forma bem resumida, quando ele descreve a partir do versículo 17 até o versículo 24, o que o homem fez. E como é a vida do homem sem Deus, como é a vida daqueles que estão simplesmente imitando e repetindo os pecados de seus pais. Veja só, é uma descida decadente. Primeiro, o que acontece com esse homem? Primeiro, existe um fator de nulidade intelectual. Este homem se torna obscuro, esse homem se torna obtuso, a sua visão se transforma numa cegueira, e ele passa a experimentar a ignorância e o obscurecimento, e esse obscurecimento vai destruir a vida desse homem. É isso que acontece. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo diz, olha, os homens trocaram a verdade pela injustiça. Eles deixaram de cultuar ao Criador e passaram a cultuar a criatura. Achando-se sábios, eles se tornaram loucos. É isso que acontece com o homem, essa é a estrada do homem. Este é o caminho do homem pelo homem. O resultado disso é que este homem vai se tornar alguém obstinado por fazer o mal, por mentir, por se irar, por praticar todo tipo de coisa inconveniente. Não só ele fica obstinado e obscurecido intelectualmente, mas ele também recebe em si mesmo o castigo. Paulo diz que Deus entrega estes homens a uma disposição mental reprovável para praticar todo tipo de coisa inconveniente. E aí começam as temeridades. Essa é a estrada do pecado. Minha mente fica obscurecida, minha visão obtusa, eu fico ignorante, e eu começo a fazer as coisas mais loucas deste mundo por obscurecimento, e Deus me castiga por isso, e me entrega a mais obscuridade ainda. E no meio disso tudo, o resultado é que, no fim das contas, nós começamos a praticar todo tipo de coisa inconveniente. Paulo descreve isso de uma forma muito dramática,
dizendo que os homens entregues a uma disposição mental reprovável, eles torcem a sua forma de se relacionar. E culminam com a coisa mais triste e abominável de todas, quando os homens mudam um modo natural de se relacionarem. E ao invés de se relacionarem homens com mulheres, começam a se relacionar homens com homens e mulheres com mulheres. Esse é o resultado mais calamitoso e terrível do quadro que Paulo vem desenhando. E aqui em Efésios ele faz a mesma coisa. Ele vai dizendo, olha, acompanhe comigo, versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esta é a vida segundo o homem. A questão é, uma mudança grandiosa, como Deus quer realizar na minha vida, ela começa exatamente por eu tomar consciência de que na vida ou eu imito Deus, ou imito o homem. Mas se eu quiser imitar o homem, eu preciso saber quem é o homem. O homem é esse ser nulo de entendimento, ignorante, obscurecido, obstinado pelo pecado. Ah, pastor, mas isso é porque o senhor não conhece o líder da banda que eu adoro. E isso é porque o senhor não conhece o galã da novela das 9. Porque se o senhor ver, o senhor vai ter que admitir que fizeram um bom trabalho no moço. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece. O senhor não conhece. Porque se o senhor conhecesse, até o senhor ia imitá-lo. Ah, mas deixa estar que pastor também imita. Pastor imita outros pastores, outros pregadores. Não deveríamos, mas às vezes fazemos. Fazemos porque fazemos errado. E sabe por que nós temos essa mania? Porque poucas vezes nós paramos para considerar que imitar um homem é uma das coisas mais loucas que a gente pode fazer com a nossa vida. Porque quem são os homens? Os homens são os obstinados pecadores contra Deus. Imitar um homem é imitar alguém que é inimigo de Deus, não importa quem seja esse homem. É certo que nós temos grandes vultos da história que se tornaram referências para nós. Mas sempre que alguém se torna referência dentro de uma igreja ou para o cristianismo, ele não se tornou referência fazendo aquilo que era mais naturalmente dele, mas se torna referência quando eles se tornam imitadores de Deus. Aí sim, você pode ser uma referência para alguém. Não é o que nós estamos falando ainda. A transformação grandiosa que Deus tem para a minha vida e para a sua, começa exatamente em me fazer entender que só existem duas possibilidades para imitar na vida. Ou imito homens, ou imito a Deus. E eu já vi, em primeiro lugar, que imitar homens é um péssimo negócio. Ah, pastor, mas é meu ídolo desde quando eu era mocinha. Desde a época do Menudos. Eu curtia. Alguns riram, vocês riram porque vocês se entregaram, né? Como é que era o nome dele mesmo? Era o Rob, né? Rob? É, pois é. Então, sempre tem alguém. Ah, pastor, eu sempre gostei de um filme de aventura, policial. Então, meu negócio é ser como o Arnold Schwarzenegger. Afinal de contas, ele virou até governador. Pois é, a gente arruma esses ídolos. Mas esse não é um bom caminho. Porque homens são pecadores. E seguir homens significa seguir gente que está indo em direção à morte, que está indo na direção oposta de Deus. A outra possibilidade na vida é que você seja um seguidor de Deus. E ser um seguidor de Deus é algo muito interessante. E Paulo descreve isso aqui a partir do versículo 20. Ele diz assim, olha, mas não foi isso que vocês aprenderam. E ele está se dirigindo à igreja dos Gálatas porque eles já tinham conhecido o Evangelho. Mas eles voltaram atrás e agora começaram a seguir as inclinações daquela cultura lá de Éfeso. As novidades estavam chegando em Éfeso e eles estavam indo em direção àquelas novidades e começaram a imitar o culto pagão e começaram a imitar aquilo que eles estavam aprendendo nas artes, aquilo que eles estavam aprendendo com os europeus, com os africanos, aquilo que eles estavam aprendendo com os outros povos da Ásia Menor. E aí Paulo diz, viu, não foi isso que vocês aprenderam. Vocês aprenderam a Cristo. Cristo foi a substância, o conteúdo, a essência do aprendizado de vocês. Cristo é para vocês não só o conteúdo
da vida de vocês, mas ele também foi um mestre, porque foi ele que ensinou, e os apóstolos nos ensinaram o que eles nos ensinou. E aí nós aprendemos de Cristo ou aprendemos via os apóstolos? E a mesma coisa vale para nós aqui hoje. Por que eu estou imitando as pessoas do mundo? Por que querem ser John Malkovich? Se o Senhor já nos convenceu de que nós temos que ser Cristo, que nós temos que imitar a Cristo, Ele deve ser o conteúdo da nossa vida, e Ele deve ser o padrão para a nossa vida. Ele nos ensina todos os dias, porque Ele nos corrige, porque Ele nos exorta, porque Ele nos consola, porque Ele nos edifica com a sua palavra. Ele é o próprio ambiente onde nós aprendemos. O que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós estamos em Cristo. Quando você está sozinho no seu trabalho, você está em Cristo. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por meio dEle, e Ele está em tudo. Não de forma impessoal, mas de forma pessoal, especialmente nas nossas vidas. Ele é o ambiente no qual nós andamos e nós nos movemos. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Então Ele é o conteúdo, Ele é o mestre e Ele é o ambiente. Ele é tudo em todos. Ele é em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E então o Senhor Jesus é a essência do que nós devemos ser. Se é para andar e imitar alguém, você tem que imitar a Jesus. Você tem que conhecê-lo e imitá-lo. Porque você só pode ser imitador ou de Cristo ou de um outro homem. E Paulo deixa claro para nós que é um mau negócio ser imitador de homens. Então eu queria concluir esse primeiro ponto dizendo para vocês: Deus quer realizar uma grande transformação na sua vida, na vida de cada um de nós. Essa transformação começa com você tomar consciência de que na vida ou você está imitando Cristo ou você está imitando homens. Eu não posso responder por você, eu só posso responder por mim mesmo. A quem nós estamos imitando? Essa é a pergunta que o primeiro ponto chama você a fazer. Este primeiro ponto nos convida a considerar a quem nós estamos imitando. Jesus fez uma consideração falando sobre aqueles que o ouviam e aqueles que o ouviam e praticavam as coisas que ele ensinava. Tinha muita gente ouvindo Jesus que não estava prestando atenção em nada e não estava fazendo o que ele ensinava. E Jesus disse assim: aquele que me ouve e pratica as minhas palavras é como o construtor sábio que constrói uma casa sobre uma rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, quem me conhece, mas não me segue, é como o construtor que constrói uma casa sobre a areia. Sobre ambas as casas vem a mesma chuva, o mesmo vento, a mesma tempestade. Só que aquela que está sobre a rocha resiste, e a que está sobre a areia cai. É exatamente isso. Se você está imitando pessoas, você está construindo sua casa sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde, uma tempestade vai cair, e ela vai derrubar a sua casa. Se você está imitando Cristo, então sua vida está sendo construída sobre a rocha. Ainda que venham as tempestades, e elas virão, a sua casa permanecerá. A grandiosa renovação que Deus quer fazer na minha e na sua vida passa, em primeiro lugar, por eu considerar que só existem dois caminhos: ou eu imito a Deus, ou eu imito aos homens. A quem você está imitando? Isso nos leva à segunda questão. O apóstolo Paulo nos ensina também que essa grandiosa renovação de Deus para a nossa vida consiste em ações concretas que vão redefinir todos os nossos relacionamentos. Não é apenas uma questão teórica, não é apenas um entendimento mental, não é um assentimento do coração apenas, não é alguma coisa para ser apenas expressada com palavras, não é alguma coisa para eu experimentar só dentro da igreja, não é uma coisa para eu ser apenas no final de semana. Mas Paulo está dizendo: olha, essa grandiosa transformação, ela vai promover na vida de vocês ações concretas. E essas ações vão redefinir completamente todos os relacionamentos de vocês. Vejam só, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre isso. Ele vai mostrar que a vida daqueles que seguem a Cristo é uma vida que está em uma mudança radical em relação
a vida daqueles que seguem os homens, aqueles que seguem no mundo. Todas essas mudanças, elas estão direcionadas aos relacionamentos. Elas acontecem no âmbito do relacionamento com Deus, no relacionamento consigo mesmo e no relacionamento com o próximo. Essa transformação que Deus quer fazer é nos relacionamentos. Sabe o que a gente faz o tempo inteiro quando a gente segue homens? Ou você sabota o seu relacionamento com Deus, ou você sabota o seu relacionamento com as outras pessoas, ou você sabota você mesmo. Esses dias eu estava na livraria e tinha um livro lá, um título muito interessante, entre a banca dos mais vendidos, e o título do livro é Pare de se sabotar. Eu falei assim, não é que é verdade? Muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos, porque a gente se sabota, a gente sabe o que tem que fazer e não faz. E aí Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre você não deixar que o seu coração, a sua carne, a velha natureza sabote você. Deus está para promover transformações concretas na sua vida, através de ações que redefinam os seus relacionamentos. Cada mudança descrita agora, ela vem com uma proibição, e ela vem com uma ordem, junto com uma justificativa. Veja só, vamos olhar para isso rapidamente. A primeira, versículo 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. A primeira dessas ações completas que Deus fará na vida daqueles que de fato experimentarem pela fé esta grandiosa transformação, é que Deus vai fazer com que você deixe de mentir e você passe a falar a verdade. A grandiosa transformação é nisso. É transformar os parâmetros que regulam o nosso caráter. É nós deixarmos de enganar, é nós deixarmos de encobrir, de esconder, de dissimular. E ele resume tudo isso em mentira. Para de mentir e fala a verdade. A transformação de Deus é fazer isso com a gente. Segundo, para de se irar. Não perca a calma, mas sim tenha certeza de que a sua ira é justa e resolva sem deixar que ela se torne um pecado, sem deixar que ela passe de um dia para o outro. A ideia é: não se ponha o sol sobre a sua ira. É para resolver hoje, sem excessos. Essa transformação que Deus quer fazer com você é exatamente tirar de você esse coração e essa alma e essa mente e essa língua rápida para dizer coisas ruins e bravas, para gritar, para brigar com as pessoas, para pecar, mesmo quando você tem um motivo justo contra outro. Paulo está dizendo, não é assim. Você pode se irar, mas você não deve pecar. Então, abandone, veja lá, largue esse seu modo de viver, esse seu modo difícil. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deixar com que a ira domine o seu coração é dar lugar ao diabo. Aí a terceira é: não roube o que é do outro. Muito pelo contrário, trabalhe e seja inclusive benevolente. Qual que é a proposta dele? Aquele que rouba ou que roubava, agora ele deixou de roubar, ele passou a trabalhar, e mais do que isso, ele trabalha para poder também dar para os outros. É ou não é uma mudança radical? De ladrão a um trabalhador que doa. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer conosco. Veja só, quarta mudança: que você não use mais a sua língua para o mal, mas sim para o bem. Versículo 29 e 30, olha lá: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, xingamento, palavrões, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando nós fazemos isso, nós não entristecemos o Espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não há uma palavra ruim que saia da nossa boca que não entristeça o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo, a mudança que Deus quer na vida de vocês é mudar o vocabulário de vocês, é mudar o linguajar de vocês, para que ao invés de palavras ruins, vocês falem palavras boas, que edifiquem. E isso vai não só fazer um bem danado para você, mas vai alegrar o coração, vai alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em você.
Quinto, versículo 31, e daí o capítulo 5, a partir do versículo 1 e o versículo 2. Não cultive a maldade e a amargura no coração, mas sim bondade e amabilidade como exemplo de Cristo. A grandiosa transformação que Deus tem para realizar na nossa vida é exatamente tirar de nós essa cultura de sermos malvados. Já percebeu que a gente é malvado? Você está dirigindo lá no trânsito e você vê um camarada vindo lá atrás dando um pisca-alerta para você, ou dando um farol alto na estrada. O que a gente faz? Ah, pastor, imediatamente eu passo para a direita e deixo a esquerda livre para ele passar. Conversa fiada. De 10, talvez um faça isso. A maioria pisa no acelerador e fala, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Ninguém mandou ele dar farol. Se ele não desse farol, eu saía. Mas deu farol, agora eu não vou sair. Os homens riram, porque é isso mesmo que o homem faz. Com algumas raras exceções. As mulheres é assim também. Chega uma nova no pedaço, com escova no cabelo, para ver o que acontece. O que acontece? As outras, ó, você viu? Nariz rebitado, acabou de chegar e já está querendo colocar moral. Maldade, a gente é mal. Para que facilitar se a gente pode dificultar? A gente entra na igreja e nem percebe a roupa dos outros. As mulheres saem, sabem descrever. Você viu a roupa que a fulana estava hoje? Não vi. Ela estava assim, assim, assada. Você falou, como é que você sabe de tudo isso? Ou vontade de perguntar dos pontos do sermão, para saber se sabe todos. Mas a roupa da outra, todo mundo sabe. Ai, querido, eu preciso que você compre uma bota para mim. Por quê? Não, porque você não viu a fulana com a bota nova dela. Eu tenho que ter uma bota melhor do que a dela. É amargura. Amargura então nem se fala. Posso dar vários exemplos para você. Amargura é aquela história mais ou menos assim. Você chega para um sujeito e ele fala, você pergunta para ele, está tudo bem? Ele diz, não, está tudo mal. Por que aconteceu? Ah, o senhor não sabe o que aconteceu. Aconteceu um problema gravíssimo comigo. Qual foi o problema gravíssimo, meu querido? Ah, olha, fulano de tal fez um negócio terrível, pastor. Olha, coração está queimando até agora. Olha, o senhor não sabe quanto mal, falou mal de mim, disse isso. Ah, meu irmão, vamos resolver isso aí. Não, pastor, deixa para lá. Não, vamos resolver. Quando foi que aconteceu isso? Ah, pastor, olha, isso foi há 15 anos atrás. 15 anos atrás? E o senhor não sabe o que ela fez de lá para cá. Eu falei, nem quero saber. 15 anos, eu não tenho tempo para ouvir tudo isso não. Ou seja, o amargurado é aquele que vive carregando uma mala, né? Não é nem um HD, nem um pendrive, é uma mala inteira. Aí ele abre, antigamente era disquete, né? Agora é pendrive. Ele abre, está cheio de pendrive com esse conteúdo inteiro, para conter todo esse conteúdo de amargura. É gente que fica guardando coisa ano após ano, ano após ano. As pessoas já morreram e o cara ainda está amargurado. Já passou para a terceira geração. Ah, não gosto de fulano, por quê? Não sei, meu pai não gostava, eu também não gosto. Amargura. Aí Paulo está dizendo, olha, a grande transformação que Deus quer realizar na sua vida é exatamente essa. É fazer com que você pare de cultivar a maldade e você se torne uma pessoa boa, amável. Você não fique guardando a amargura de ninguém, muito pelo contrário, você perdoe, você libere. E qual que é a base? Por que eu tenho que fazer isso? Qual é o grande ensino que me impele a fazer isso? Olha, é o exemplo de Jesus. Paulo diz no primeiro versículo do capítulo 5, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Como que Jesus andou? Jesus andou em amor. O que moveu Jesus a dar os passos pelo deserto e por essa terra empoeirada, cheia de pecado? Amor, obediência. Estavam crucificando-o na cruz e ele ora ao Pai e diz o quê? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o contrário da amargura, é o contrário da maldade, é o contrário do sentimento vingativo. E é isso que Paulo nos chama a viver, nos chama a experimentar, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. É assim que Deus quer que eu viva. E o último contraste que ele faz está nos versículos 3 e 4 do capítulo 5. Ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças.
Ele está dizendo, em último lugar, olha, não entregue os seus lábios, nem o seu coração, nem os seus pensamentos para vulgarizar com malícia o sexo. Não faça brincadeiras ou piadas maliciosas com o sexo. O sexo foi criado por Deus e ele não foi criado para o mal. Ele foi criado para a alegria e para o prazer dos homens. Muito pelo contrário, sabe o que você deve fazer? Você deve se alegrar e agradecer a Deus por ele. Não sei se você já tinha observado essa mudança que Paulo fala. Eu não sei se você já tinha observado que malícia na vida está relacionada 100% sempre com questões sexuais. E como é que um cristão, alguém que tem o coração transformado com Deus, lida com esse assunto, sexo? Com gratidão no coração, porque isso é bênção de Deus. Experimentado dentro de um casamento, experimentado dentro de uma relação sólida, conjugal, é bênção de Deus. E só tem uma coisa para nós fazermos em relação a essa bênção de Deus, além de experimentá-la dentro do casamento, é agradecer a Deus, porque foi Deus que fez isso. Qualquer outra coisa, brincadeira, piada, chocarrices, como ele diz, malícias, são coisas inconvenientes que não devem ocupar nem os lábios, nem a mente e nem o coração de um cristão. Sexo tem que ser assunto sério, assunto santo, assunto para ser colocado diante de Deus. Sabe o que acontece quando a gente começa a brincar com esse assunto? A brincadeira com esse assunto é o primeiro passo para a queda. A brincadeira com este assunto é o primeiro passo para você cair nesse assunto. Então não brinque com ele. Esse é um assunto para você, com toda a seriedade, como você agradece pelo pão de cada dia, agradecer todos os dias ao Senhor, porque é uma alegria e é uma bênção proporcionada por Deus. E então a proposta é: Deus tem uma mudança grandiosa para a sua vida. Essa mudança consiste em, primeiro, entender que só existem dois caminhos. Você só pode imitar ou a homens ou a Deus. Segundo, consiste em experimentar ações concretas que mudem seu relacionamento. Vocês observaram que todas essas frases têm a ver com relacionamento? Ou é relacionamento com Deus, ou é relacionamento com o meu próximo, ou é relacionamento comigo mesmo. Mas são 6 mudanças que representam outras centenas, dezenas, talvez milhares de mudanças que precisam acontecer na minha vida. Bom, nesse ponto nós chegamos a uma grande dificuldade. Você pode perguntar para mim e falar assim: pastor, tudo bem, falar sobre isso daí é muito fácil. Pastor, eu já estou na igreja há 10, 20 anos e eu tenho dificuldade, talvez não com uma, duas, mas talvez até com todas estas coisas. E aí eu vou dizer para você, você não é o único. Todos nós temos a mesma dificuldade. Se Paulo simplesmente terminasse com esta lista de obrigações, nós estaríamos perdidos, porque elas são maiores e mais sérias e mais difíceis do que qualquer um de nós pode. E eu seria talvez moralista e pedante se eu chegasse aqui e dissesse para vocês: vocês têm que fazer isso, vocês têm que conseguir, nós temos que lutar, perseverar e conseguir fazer essas coisas, sem completar a frase da única maneira com que ela pode ser completada. E o terceiro ponto para nós é exatamente esse: a grandiosa mudança que Deus tem para realizar na nossa vida consiste em confiar inteiramente na ação graciosa da Trindade para efetivar essa renovação na minha vida. Você sozinho não consegue, eu não consigo, nenhum homem conseguiu, nenhum de nós pode. E então você vai observar que Paulo está colocando a Trindade dentro deste processo de transformação desde o início. Primeiro, nós estamos numa carta que ele está falando, o assunto principal da carta é Deus. Ele está falando sobre a obra de Deus. Lá do início ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, essa transformação que Deus tem para as nossas vidas é ideia dele, e ele começou este processo antes de que qualquer um de nós fosse criado. Antes que eu existisse, Deus já estava traçando os rumos, os caminhos que seriam necessários para que as transformações que ele quer produzir na minha vida acontecessem. Deixa eu explicar o que é isso para você. Você só está aqui nesta noite, ou talvez tenha vindo algumas vezes na igreja, ou talvez ainda virá outras tantas, eu espero que venha. Isso tudo não é fruto da sua ideia ou da sua deliberação.
Isso é resultado de uma série de eventos que Deus criou, ordenou, não permitiu, ordenou para que hoje você estivesse aqui. A gente gosta de ser dono da situação, mas no final das contas nós não somos. Mateus disse, falando as palavras de Jesus, que nem um fio de cabelo sequer da nossa cabeça cai. Sei que o Senhor tenha consciência disso. Por quê? Porque todos estão contados. Até o que fizeram com o próprio Senhor Jesus, fizeram segundo o propósito de Deus havia previamente estabelecido. O Salmo 139 diz que nenhuma palavra me chegou à boca. A palavra nenhuma das palavras que eu digo durante toda a minha vida chegam aos meus lábios sem que primeiro o Senhor já as conheça. Diz que todos os meus dias estão contados e determinados por Deus. Você está aqui hoje porque Deus quer transformar a sua vida. E é por isso que Ele trouxe você. E é melhor que seja assim. Porque se você está aqui hoje, e não é porque Deus quer transformar a sua vida, então é pelo motivo mais drástico e terrível. A pregação do Evangelho, ela só serve para duas coisas. Ou ela serve para que você experimente vida, ou ela serve para te deixar inculpável, indesculpável, diante da condenação eterna. Ou ela te salva, ou ela te condena. Porque lá no fim você não vai poder dizer, eu não sabia. Deus vai dizer, você sabia sim. Porque eu te levei num lugar e você ouviu. Você também sabia. Deus quer promover uma transformação na minha vida. Mas essa transformação só pode acontecer a partir do momento que eu confio inteiramente na ação graciosa de Deus para promover essa transformação, porque eu sozinho não posso. Essas mudanças que nós citamos aqui, essas 6 mudanças comportamentais, elas são um grande desafio, um desafio intransponível para nós. Mas não é para Deus. Deus pode fazer isso. E não só Deus, o Pai, Ele é a fonte de toda essa história, de todo esse projeto, como Ele também é, e a Bíblia diz que Ele é a fonte de toda a santidade, Ele é a fonte de justiça, Ele é a fonte de amor. Aliás, a Bíblia diz que Ele é amor, Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de toda beleza, de toda sabedoria, de toda graça. Deus é exatamente aquilo que você precisa, a peça que falta para completar a sua vida. A transformação acontece a partir do momento que você crê nisso e passa a confiar em Deus. Porque sem Deus não tem transformação. Sem Deus nenhum de nós pode mudar coisa alguma na nossa vida. Mas também o Filho está envolvido nesse aspecto. Não só o Pai, mas o Filho. É a Trindade inteira que trabalha graciosamente. O Filho está descrito aqui no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5. Por que o Filho é aquele responsável por promover essa grande transformação na minha vida? Primeiro, porque o Filho foi aquele que veio aqui a este mundo por amor, para nos salvar. Ele veio aqui e deu o exemplo de como viver, de como fazer, de como falar e de como pensar, de como amar, de como se relacionar. Mas não só isso, Ele foi para a cruz do Calvário e pagou a dívida que era minha e sua. Aquilo que me separava de Deus foi tirado porque o Filho de Deus foi lá e pagou a minha dívida. Quarto, porque o Filho de Deus subiu aos céus e Ele faz mediação entre eu e Deus. Ele faz o meio de campo. Ele completa essa lacuna, porque eu não consigo falar com Deus sozinho. Eu não mereço nada de Deus, eu não posso pedir ou exigir coisa alguma de Deus. É por isso que quando oramos, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Jesus merece tudo, eu não mereço nada. E se eu espero alguma transformação de Deus na minha vida, eu preciso depender de Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é quem trabalha, Ele é quem opera nas nossas vidas. E aí, veja o que Paulo faz. Paulo faz uma questão muito interessante. Ele diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo assim, olha, observe o exemplo de Jesus. Jesus ama o seu Pai, e Jesus é um filho amado de seu Pai. O que Jesus fez durante toda a vida dele, encarnada? Imitou o seu Pai. Filhos amados imitam os seus pais. Vou repetir, filhos amados imitam os seus pais. Você ouviu aqui hoje sobre o amor de Deus pela sua vida?
o que você vai fazer a partir do momento que você crê nisso? Você vai imitar o seu Pai. E então Jesus é o exemplo, porque o que Jesus fez? Jesus foi o Filho amado, Ele imitou. Veja como Ele imitou, versículo 2: andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ora, esse Filho nos amou tanto quanto o Pai, e Ele nos amou tanto que Ele foi capaz de entregar a própria vida para nos salvar. Sabe como é que você vai experimentar essa grandiosa transformação de Deus na sua vida? Você vai experimentá-la a partir de uma profunda confiança e dependência em Cristo Jesus. Mas não só isso, a terceira pessoa da Trindade também vai aparecer. Você pode observar que o Espírito Santo, Ele é aquele que vai interiorizar esta obra dentro de nós. É Ele que completa tudo isso, é Ele que faz com que essas coisas todas façam sentido na nossa mente. A nossa mente é uma mente muito pequena, é uma mente muito obtusa, e tudo é muito difícil para nós entendermos, tudo é muito difícil para nós interiorizarmos. E então, Paulo nos ensina, Paulo nos fala que nós devemos tomar cuidado, porque a fonte de poder para essa transformação não está em nenhum outro lugar senão no Espírito. E na continuação, se você observar a leitura no capítulo 5, ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu posso experimentar a grandiosa transformação de Deus? Confiando na Trindade, confiando nas ações graciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo está dizendo, como é que vocês podem ser a igreja segundo Deus? Dependendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que eu posso experimentar uma transformação de Deus na minha vida, para que eu seja uma pessoa completamente nova e diferente? Dependendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não é o 7º andar e meio. Aqui não é uma caverna para ser Jesus durante 15 minutos, como o filme fala de John Malkovich. Aqui não é assim. Aqui é a oferta de um Deus gracioso para transformar você numa outra pessoa, não por um dia, não por 15 minutos, não por um mês, mas para sempre. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós há de levá-la até o final. O Deus que te chamou da sua casa para vir aqui hoje, Ele não vai parar aqui. Ele vai executar essa grandiosa transformação na sua vida. O Deus que tocou o seu coração e o meu coração para crer, Ele não vai parar enquanto nós de fato não formos novas criaturas. É disso que Paulo está falando. Esta é a grandiosa transformação de Deus para a minha vida. Essa transformação não depende de dinheiro, essa transformação não depende de poder, essa transformação não depende, em último lugar, de você. Essa transformação depende do Senhor. Por isso, nessa noite eu quero encerrar convidando você para que todos nós nos uníssemos em oração diante do Senhor, porque eu preciso que o Senhor opere uma grandiosa transformação na minha vida, que eu tenho muitas dificuldades com muitos desses itens que eu citei aqui, e eu sei que não só eu, mas muitos de nós aqui têm grandes e profundas necessidades e dificuldades com estes itens que foram citados aqui. Deus tem uma grandiosa transformação para a nossa vida. O que nós estamos esperando? Talvez nós estamos esperando porque até hoje a gente está tentando com as nossas próprias forças. Talvez a gente está esperando e amargando desilusões e decepções uma atrás da outra conosco mesmo, ou com outras pessoas, ou com a igreja, porque nós estamos o tempo inteiro esperando que essas transformações aconteçam pelo potencial humano. E não é pela força de quem corre, não é pelo esforço humano, mas é sim pela fé em Cristo Jesus. É na dependência do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é o poder que transforma. Nele está o poder que transforma.
Eu não quero ser um pecador para sempre. Eu gostaria muito de ser menos pecador. Eu gostaria, mais do que tudo, de ser santo. Só o Senhor pode fazer isso. Mas se você quer isso, o que eu e você podemos fazer juntos nesta noite e em todos os dias da nossa vida é pedir ao Senhor: Senhor, sabe aquela grandiosa transformação que o pastor falou? Aquela grandiosa transformação da qual Paulo falou? Senhor, produza essa transformação na minha vida, eu preciso dela.